né? Então, quando o Instituto trabalha nessa questão de colocar a cultura, as artes com equidade, é justamente isso, colocando profissionais que compreendem aquela arte, aquela manifestação artística, e pessoas que entendem da inclusão da pessoa com deficiência visual neste universo. Então, é o que para acontecer a inclusão, a acessibilidade tem que ter essa sincronia, né, entre Estado, sociedade, instituições, gestores públicos, né? E quando você faz isso com uma ideia de inclusão sem preocupação do que a lei está dizendo ou não, a coisa acontece naturalmente, é simplesmente colocar no coração e na mente a serviço de todos. A Lei Brasileira de Inclusão é a filha magna, a filha mais vistosa e mais potente para que esse processo de transformação social se acelere. Trazer para a nossa legislação uma outra percepção sobre a deficiência traz desafios, mas, sobretudo, uma necessidade de mudança paradigmática. Você faz aí uma crítica, fazendo em forma de reivindicação, que eu agora, olhando, é impressionante como não tem mesmo. E ninguém melhor para definir políticas públicas para as pessoas deficientes, senão as próprias pessoas como protagonistas dentro, à frente de um órgão como esse, com autonomia financeira, administrativa e tudo. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Em julho passado, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência completou 10 anos de sua efetivação. A legislação é considerada um marco na garantia de direitos e na promoção da inclusão social. Apesar do marco legal ter contribuído significativamente na transformação de como a sociedade vê e reconhece os direitos das pessoas com deficiência, os desafios para a garantia plena desses direitos e promoção da cidadania ainda são muito grandes. A Lei Brasileira de Inclusão foi criada para garantir que pessoas com deficiência possam exercer seus direitos em condições iguais aos demais cidadãos. Apesar de reconhecermos os inúmeros avanços, ainda estamos longe de alcançar o que a lei preconiza. Capacidade civil plena, acesso à educação inclusiva, acessibilidade em espaços públicos e também privados, trabalho e acesso à cultura, turismo e lazer são alguns desses desafios. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, quase 15 milhões de brasileiros declaram ter algum tipo de deficiência, o que representa 7,3% da população brasileira com 2 anos ou mais. Além disso, foram identificados 2.400.000 pessoas com transtornos do espectro autista, também considerado uma deficiência, cujos dados somente foram coletados pelo IBGE em 2022. Para falar sobre os avanços, desafios e a situação das pessoas com deficiência no Brasil, o Observatório de hoje recebe o promotor de justiça, Dr. Hugo Porto, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, com atuação também na defesa da pessoa com deficiência. Também conosco, nós vamos ter a participação privilegiada para nós, que é do professor Paulo Roberto Cândido, professor da Sociedade de Assistência aos Cegos e apresentador do programa Ponto Cego na TV Assembleia. Aliás, se me permite, sobre esse ponto, o Paulo aceitou esse desafio quando nós estávamos na TV Assembleia, em apresentar um programa de televisão. O programa é apresentado pelo Paulo, é produzido, as reportagens são todas feitas por pessoas com deficiência visual, o que é inédito em termos de televisão no Brasil até agora. À época, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, os recepcionou, inclusive, com uma sessão especial,
tamanho a importância que ele percebeu ter naquele instante aquela iniciativa, porque nós entendemos que uma emissora de televisão, especialmente pública, tem o caráter não só informativo, mas educativo e inclusivo. Paulo, eu desejo todo sucesso, o programa já tem 3 anos e vocês estão lá até aqui. Muito obrigado por você ter aceito esse desafio e ter tornado uma realidade. Meu caro Arnaldo Santos, doutor Hugo, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, discutindo esse assunto que é muito importante. A Lei Brasileira tem 10 anos, eu já tenho 30 anos que atuo na Sociedade de Assistência aos Cegos. E realmente, Arnaldo, nós temos muita gratidão por saber que você é um jornalista experiente, uma pessoa já envolvida com essa comunicação aqui no estado de Ceará e no Brasil, teve essa sensibilidade quando nos visitou e nos abriu essa oportunidade. E feliz ainda também porque encontramos na presidência da Assembleia, na época, o nosso prefeito Evandro Leitão, que também muito sensível, já começava uma fortaleza, inclusive, a partir daquele momento, dando essa condição para que a gente fizesse um programa, ponto cego, justamente para mostrar o que está no ponto cego da sociedade, dos governantes, em relação à inclusão e acessibilidade. Muito feliz de estar aqui com vocês. Doutor Hugo, muito obrigado pela sua participação. O Ministério Público tem uma responsabilidade que dispensa maiores comentários em relação à efetivação e à eficácia de uma lei como essa, que completa 10 anos. Eu queria, ao agradecê-lo, de antemão pedir a sua percepção para o nosso internauta sobre as condições em que estágio o Brasil se encontra hoje na efetivação do pleno direito dessas pessoas com deficiência, porque nós estamos falando aqui de inclusão. Arnaldo, primeiro agradecer aqui o convite ao Ministério Público, é sempre honrado estar no programa Qualificado e mais ainda compartilhando aqui com meu amigo Paulo, que é uma referência aqui no processo inclusivo. A legislação, ao longo do tempo, tem evoluído significativamente. Existem avanços aqui no Brasil, avanços que deram passos, mas que merecem ainda um olhar de uma grande trajetória que ainda está por vir. Não há dúvida de que quando a gente tem uma convenção sobre o direito da pessoa com deficiência, que o Brasil é signatário e ele traz para a nossa legislação uma força de constituição, nós estamos dizendo que o direito da pessoa com deficiência e a acessibilidade, que eu procuro sempre associar, estão na pauta de texto constitucional. Portanto, de visibilidade e de importância para todos nós em qualquer área, seja pública, privada, em qualquer área do saber. A Lei Brasileira de Inclusão é a filha magna, a filha mais vistosa e mais potente para que esse processo de transformação social se acelere. Trazer para a nossa legislação uma outra percepção sobre a deficiência traz desafios, mas, sobretudo, uma necessidade de mudança paradigmática. Falar sobre pessoa com deficiência não é falar sobre uma pessoa que tem uma condição específica na estrutura ou função do corpo. É falar de uma pessoa que tem essa situação, essa condição, mas que precisa se relacionar com a sociedade para se obter uma resposta para dizer qual o apoio que essa sociedade precisa dar a essa pessoa e a essa coletividade. Por isso, nós mudamos um sistema jurídico, então, voltado em substituir essas pessoas, alguém falava por ela, era um sistema que era assistencialista, para um sistema de protagonismo da pessoa com deficiência na sua vida, como tem que ser no seu direito. Então, o sistema jurídico hoje brasileiro é um sistema jurídico de apoio à sociedade, todos nós temos que detectar quais são os apoios adequados para que esse processo inclusivo seja de fato efetivo. E a Lei Brasileira da Inclusão, ela começa, digamos assim, justamente falando sobre as barreiras, que impedem a pessoa de exercer a sua plena cidadania. Então vai deixar claro, bem lúcido para a sociedade, para as pessoas também com deficiência, barreira de comunicação, por exemplo, barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas. Por exemplo, talvez seja uma barreira de comunicação quando a gente fala ao microfone e não se lembra de fazer inicialmente, doutor, a autodescrição. Às vezes, para algumas pessoas parece não ser importante, mas para as outras pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu sou uma pessoa de 1,79 m, tenho 80 quilos, tenho pele parda, olhos e cabelos castanhos, estou usando aqui um paletó preto, uma blusa cinza e óculos escuros em função da minha baixa visão.
Agora, quebrando um pouco esse protocolo, eu gosto de acrescentar que a minha pele é branca, é amarela, é preta, enfim, afinal de contas nós somos um país de miscigenação racial, né? Eu não sou nem mais alto nem mais baixo que ninguém, estou ombreado com todos que estão na sociedade, lutando pela inclusão e acessibilidade, não só das pessoas com deficiência, mas por todas as pessoas que precisam ter os seus direitos respeitados. Então, na minha época, né, quando cheguei ao Instituto, em 1997, já com diagnóstico da deficiência visual, já desde a época da faculdade, que eu sou formado em engenharia elétrica, nós não tínhamos tantos recursos tecnológicos, né, nem leis que pudessem facilitar esse processo. Mas já encontramos no Instituto de Cegos, naquela época, né, recursos como o DOSVox, que é um sistema operacional de computação, que já facilitou a minha acessibilidade no processo de inclusão daqueles alunos que eu ia agora trabalhar com eles. Então, hoje em dia, nós temos a lei, né, celebramos, juntamente com o Dr. Hugo, recentemente na Secretaria de Direitos Humanos, com a doutora Socorro também, essa celebração que é muito importante. Então, é uma lei que traz a clarividência para todas as pessoas, né, inclusive mostrando essas barreiras, mostrando o que deve ser feito na saúde, na educação. Não se pensa mais em educação inclusiva, mas sim num sistema educacional que inclua as pessoas. Isso é muito mais qualificativo, né, tanto para professores, para diretores, coordenadores e para os próprios alunos. Então, nós estamos muito felizes e principalmente encontramos aqui, né, doutor, o Arnaldo Santos com mais esse projeto maravilhoso, que é o Observatório, que eu tenho acompanhado. É um programa realmente que estava faltando nas nossas mídias, né, para discutir, né, as questões que envolvem essa plena cidadania de todos. Doutor Hugo, o Brasil disse comumente que existem leis para tudo. Nessa questão da proteção dos direitos, só para citar as de maior visibilidade, tem a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão às pessoas com deficiência, mas nós temos a lei Maria da Penha em relação às mulheres, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, de um modo geral, o que os senhores do Ministério Público, assim como outros setores que lidam mais diretamente com essas causas, criticam, e com razão, é a pouca efetivação desses direitos, dessa proteção, ou seja, a pouca aplicação dessa lei. A lei de inclusão da pessoa com deficiência tem tido eficácia? Ela tem sido respeitada, compreendida pela sociedade brasileira de um modo geral? Arnaldo, essa sua pergunta é fabulosa. Merece aqui um olhar bem denso para que a gente possa encontrar aqui as respostas adequadas aqui ao nosso espectador. Eu faço aqui uma diferida autodescrição, porque, como o Paulo bem colocou, eu esperava um pedaço para explicar um pouco do que se trata, porque tem a ver com um pouco com a sua resposta, com a sua pergunta. Eu sou um homem de cabelo grisalho, pele parda, trajo um paletó meio cinza, camisa branca, gravata amarela com pontas azuis. Aí vem uma pergunta: por que eu estou me descrevendo? Será que não é suficiente dizer quem é essa pessoa? O processo inclusivo é um processo plural que a pessoa tem que participar com igualdade de condições. Pessoas com baixa visão, pessoas com ausência de visão, com deficiências múltiplas, seja presencial ou um mundo virtualizado que vai para as mídias digitais, precisam saber que são acolhidas e quem é que está sendo falado e em que condição está sendo falado, como nós, videntes, muitas vezes percebemos detalhes. E isso tem a ver um pouco, Arnaldo, com a questão comportamental, cultural ou das barreiras, como disse bem o Paulo, atitudinais. Quando eu não sei, eu geralmente tiro de perto de mim. E a gente vê que as grandes barreiras, elas são realmente de uma formação frágil. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai falar no ciclo de formação da violência, ela parte de uma formação frágil que cria um preconceito e eu me pauto com esse preconceito, ajo, produzo um ato discriminatório e daí vem uma violência. Nós precisamos quebrar esse ciclo. A Lei Brasileira de Inclusão, ela tem sido paulatinamente efetivada. Muitos são ainda os passos a dar e os desafios. Essa anomia, às vezes, do que está posto na legislação e o que é efetivado, cabe a nós um processo, nós que eu digo, todos nós cidadãos, compreendermos
a importância dessa lei no que diz respeito à vida individual de cada cidadão. Há um equívoco, talvez, de reflexão de muitos, de que a Lei Brasileira de Inclusão foi construída para pessoas com deficiência. Por isso que o nome é Lei Brasileira de Inclusão. Incluir é na terceira pessoa do plural, é nós. Não é eu incluo ou vocês incluem, mas nós incluímos. E todos nós precisamos participar desse processo. Então, as transformações passam primeiro por nós. Quando o Paulo colocou aqui bem as ferramentas computacionais, digitais, como o DOSVox e tantos outros, o que ele está dizendo é que a acessibilidade ela é um princípio universal que tem várias facetas. Ela é arquitetônica, aquela mais vista no cotidiano, na calçada, na ergonomia da física, mas ela é comunicacional, braille, libras, ela é digital. Imaginemos nós fazermos compra e não conseguirmos uma pessoa tetraplégica fazer a compra de um produto ou acesso a um serviço de cidadania, ela é atitudinal. Então, quando a gente fala a grande transformação da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, está vamos assim, colocação do princípio da acessibilidade como um princípio estruturante de todos. Acessibilidade e inclusão não é de um segmento. Uma pessoa com deficiência precisa ter acessibilidade, sem dúvida, talvez o usuário primário, mas uma pessoa idosa, uma pessoa com uma fratura de 2 membros inferiores vai ver a dificuldade de uma calçada, uma pessoa obesa, uma gestante, uma pessoa com criança de colo, alguém que puxa uma mala, o carrinho de pipoca na calçada para trabalhar. Todos nós somos usuários da acessibilidade, precisamos defendê-la, esse princípio, como um princípio que é para a vida digna e respeito de todos nós. As suas colocações foram de tal ordem substantivas que me leva aqui a fazer um comentário, e não se espante, você assinante, internauta, com o que vou dizer. Vivemos uma tragédia em termos de sociedade no Brasil. E qual é a tragédia nessa perspectiva da inclusão? Um país, um município, um estado que precisa mobilizar o seu aparato institucional para aprovar uma lei dizendo que naquele transporte público, seja o ônibus, seja o trem, dois assentos estão reservados para as pessoas com deficiência. Como se não bastasse ter que aprovar uma lei como essa, algo que é consuetudinário, isso deveria ser da cultura dessa sociedade. Não, mas como não é, então façamos uma lei. Perdemos tempo, gastamos dinheiro para fazer essa lei. Bom, a lei passa a não ser respeitada. Aí precisa colocar uma placa naqueles 2 assentos reservados para aquele. Olha, aqui é para gestante, é para pessoas deficientes, tudo. E ainda chega um que senta, ocupa aquele local. Então, isso para mim é uma tragédia quando nos referimos à sociedade. Suas colocações me fizeram lembrar e ter que fazer esse comentário. Na perspectiva do nós, como o doutor Hugo colocou, para mostrar o tamanho da responsabilidade que todos e cada um temos nesse aspecto de garantir, de nos auto-incluirmos, eu diria assim. Né? É muito importante, Arnaldo, que na educação, no processo educacional, a criança desde cedo compreenda essa sociedade que é diversa, né? Então lá no Instituto nós abrimos as portas, todas as quartas-feiras a pessoa faz um agendamento e as escolas vão lá conhecer como é um processo de alfabetização da criança cega. Então essas crianças que estão nesse processo educacional, quando elas conhecem que na sociedade existem pessoas diferentes delas, não no aspecto social, mas no aspecto físico ou sensorial, emocional, enfim, elas passam a compreender melhor, né, como lidar com essas pessoas. O Brasil, infelizmente, é estrutural essa questão do preconceito, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no preconceito em relação a gênero, você vai encontrar lá o machismo em relação à raça, né? O racismo. Então, quando se pensa em preconceito em relação à pessoa com deficiência, a gente fala do capacitismo. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz um artigo, acredito que seja o artigo 88, que é muito importante, porque ele fala a questão do crime. O crime de discriminação em relação à deficiência da pessoa.
Então, as pessoas às vezes não conhecem, né, que a legislação garante. Então, você pode estar sofrendo um crime sem saber e sem poder buscar na justiça, né, para remediar esse problema. Eu, por exemplo, eu conheço a lei e quando eu preciso colocar os meus direitos baseados nessa lei, eu faço. Prioridade nas filas, prioridade no embarque em aviões, por exemplo, né, enfim. Agora mesmo eu estive na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, vindo para cá, e a minha presença lá, desde o programa Ponto Cego, já faz com que aquelas pessoas reconheçam em mim um cidadão, né, que tem as suas questões pessoais relacionadas à adaptação, orientação e mobilidade. Isso vai orientando essas pessoas também. É um processo educacional. Quando essas pessoas chegam nas universidades, né, nos programas de TV, as pessoas vão compreender, né, como lidar com essas pessoas. Aí o preconceito vai diminuindo, o capacitismo também. Então, por exemplo, a pessoa idosa, ela vai chegar um momento que ela não vai ter mais uma boa visão, uma boa audição, uma boa locomoção, ela vai se transformar numa pessoa necessitando também de calçadas acessíveis, de apoio para ir a um banco, né? O Dr. Hugo, ele tem feito um trabalho muito bom nesse sentido de orientar, né, as organizações, instituições, para que eles compreendam como é a aplicabilidade dessa lei e como é que a pessoa pode ter a sua cidadania garantida. Você traz, Paulo, um assunto tão importante que eu coloco aqui mais um dado para o nosso internauta perceber a complexidade e a gravidade disso. Olha, os dados do IBGE de 2022, que eu citei na abertura do programa, 63,1% das pessoas com deficiência, com 25 anos ou mais, não completaram o ensino fundamental. Olha que tragédia. Olha o tamanho da responsabilidade, não só do poder público, mas de todos nós, cidadãos, que temos que conviver, coexistir no mesmo plano, na mesma dimensão de igualdade. Doutor Hugo. Arnaldo, você traz um ponto aqui que é fundamental para a gente discutir uma coisa que chama-se arco de vida da pessoa com deficiência, de todos. Eu vou simbolizar na pessoa com deficiência porque é o que é o destinatário primário da LBI. Mas quando a gente fala, por exemplo, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é o que a gente está aqui vendo afora, a formação débil ou fragilizada, tem isso um resquício, né? Aliás, como pressuposto, a falta de toda uma etapa na construção desse arco de vida dessa pessoa. Existe legislação, Arnaldo, ouvintes aqui, participantes da internauta, os que estão todos aqui interagindo por meio remoto, ouvindo e participando, interagindo. Existe legislação que desde que uma pessoa nasça, é necessário os primeiros momentos para saber detectar eventuais elementos indicativos de algum tipo de necessidade de haver um diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce gera uma etapa nesse ciclo de vida que chama-se estímulo precoce. E o estímulo precoce começa a criar um processo de inclusão, sobretudo na área da saúde, para que essa pessoa comece a se preparar para a fase escolar da educação inclusiva e ter números. A política pública é feita com números, recursos e conhecimento. A partir do momento em que eu tenho números, eu sei dimensionar aqueles que vão chegar na escola, com que perfil e que ferramental inclusivo precisa ser prestado. Os planos educacionais individualizados, os PDIs, ou seja, toda a estrutura para que essa educação ocorra. E essa educação seja de tal modo que parta para outra etapa do ciclo de vida da pessoa com deficiência, que é o emprego apoiado. Quantas vezes a gente se depara com argumentos de empresas que precisam ter as suas cotas de pessoas com deficiência cumpridas no quadro e diz que não encontra pessoas. Eu tento, mas eu não encontro. Esse ciclo é uma cadeia lógica para fazer com que a pessoa adquira o que a gente chama de trinômio do modelo inclusivo constitucional. Essa pessoa ela precisa ter todos os recursos de apoio, o sistema jurídico de apoio, como mencionei, para ela ter independência, autonomia e nunca ser discriminada sob qualquer forma. Então, como o Paulo bem colocou aqui, quando eu nego esses elementos para que o trinômio, o modelo inclusivo constitucional aconteça,
eu estou no processo de discriminação e eu posso estar incorrendo em uma responsabilização consequente. Mas muitas vezes não alcança o indivíduo médio. Quando eu nego, Arnaldo, todos que aqui participam, uma simples adaptação razoável. Por exemplo, eu tenho um desenho universal por exemplo, de um projeto habitacional, onde eu tenho que ter vagas especializadas, moradias específicas para o público da pessoa com deficiência. E lá se exige, por exemplo, adaptações razoáveis, porque essa pessoa tem, por exemplo, nanismo. E ela solicita isso para que ela tenha a autonomia e independência. A acessibilidade é isso, é trazer o seguinte: você faz só na hora que você quer e de forma igualitária com os demais. Então, quais são os recursos que eu preciso? Quando são negados esses recursos, eu participo de um processo de discriminação e pode desaguar na responsabilização que o Dr. Paulo aqui bem colocou, do artigo 88. É um sistema muito bem montado, mas existem etapas de efetivação que cabe a nós, tanto atores do sistema de justiça, quanto do movimento social, da academia, dos meios de comunicação, mas, sobretudo, todos nós, cidadãos que estamos no dia a dia com todos os nossos irmãos, seja ele que de perfil for, que a gente consiga compreender que a vida plural, a vida com todos, é uma vida que marca civilizatoriamente uma sociedade que vai trazer bons resultados para a coletividade. Nós aqui temos, eu sou obrigado a dizer isso, o programa ele como vocês observaram, traduzido para a linguagem de sinais. O Paulo fez a autodescrição, o doutor Hugo também fez e eu não. Para que eu não incorra nessa omissão tão grave, eu também vou me autodescrever. Eu tenho 1,66 m, peso 71 quilos, estou trajando uma camisa salmão, usando um suspensório vinho, só para que outros deficientes visuais que estão nos assistindo nesse instante, que o Paulo, certamente a presença dele aqui traz toda a comunidade para nos assistir. E nós temos nos ocupado, doutor Hugo e Paulo, dessa pauta, que é essa pauta da inclusão. Os 3 últimos observatórios nós discutimos. No primeiro dos 3, a que me refiro, o Estatuto do Idoso, né, com todos os seus problemas. O segundo, nós discutimos o Estatuto da Infância e da Criança, da Infância e da Adolescência. E hoje estamos discutindo a Lei de Inclusão das Pessoas com Necessidades Especiais. Então, porque nós entendemos que a comunicação tem um papel fundamental no vencer desses desafios que nós temos hoje na sociedade. Porque o Estado, ainda que com as suas deficiências, o Estado tem procurado, por exemplo, o marco regulatório, uma lei como essa, é uma função que o Estado já o faz. E, de alguma forma, ainda que com suas deficiências, ele tem tentado suprir com políticas públicas complementares. Estamos longe, muito longe, é bem verdade. E o Brasil está cada dia mais velho, né? Já não somos mais um país de jovens como fomos muito tempo. Isso só aumenta essa responsabilidade, não só do Estado, mas especialmente da sociedade. Eu vou fazer o primeiro intervalo, não sem antes dar aqui uma nota de utilidade pública que eu julgo muito importante. A CAGES recebeu o selo Empresa Limpa ao firmar compromisso com o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, que visa unir empresas em prol de um mercado mais íntegro e ético para reduzir, portanto, as práticas de corrupção. Atualmente, 217 empresas são signatárias desse pacto no Brasil. O Ceará, a CAGES, está entre as 20 dessas empresas de todo o Brasil. Eu vou fazer um rápido intervalo e quando voltarmos nós vamos discutir, vamos sequenciar essa discussão, já deixando aqui uma questão que vai ser o Paulo quem vai nos falar um pouco sobre isso. Você, internauta, sabia que existem cegos pintores? Isso, artistas plásticos. Um instante só. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação?
Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Olá, está no ar o Observatório, que nesta edição vai tratar sobre um tema que deveria interessar toda a sociedade brasileira: o envelhecimento da população idosa. O Brasil tem apresentado um crescimento nessa faixa etária acima dos outros grupos etários. Segundo o Censo Demográfico do ano de 2022, o Brasil contava com 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Até o fim deste ano, 2025, a projeção é que o Brasil chegue a 35 milhões de pessoas idosas, o que representará mais de 16% de todos os brasileiros. Em outubro, o Estatuto da Pessoa Idosa completa 22 anos e, graças a essa lei, o Brasil deu avanços consideráveis, mas ainda temos um longo caminho a percorrer no sentido de assegurar, ou seja, tornar efetivo de fato todos esses direitos dos idosos. É para discutir estas conquistas, assim como os desafios que teremos pela frente nesse segmento social, que o Observatório recebe hoje a advogada Patrícia Viana, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e da OAB do Ceará, também presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência no Ceará. Também conosco, Vina Leite, presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Idosos do Ceará e coordenadora de políticas públicas para pessoas idosas na Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Ceará. Inscreva-se em nosso canal. Não esqueça, deixe lá o seu like para que você possa responder, inclusive ao tocar no sininho, todas as nossas observações. Muito obrigado a vocês pelas participações. A gente vai tratar de um tema que vocês são as pessoas mais indicadas pela sensibilidade que envolve. Mutatis mutandis, o direito dos idosos, assim como a efetivação dos seus estatutos, eu faço um paralelo com a violência contra a mulher e com a Lei Maria da Penha. Temos leis extremamente eficazes no seu conceito, menos na sua efetividade. Então eu queria conversar com vocês. Qual é a percepção, qual é a análise, que perspectiva eu e os demais idosos têm neste momento no Brasil? Olá, obrigada pelo convite. Primeiro ponto, é uma mudança cultural. A gente tem que partir do princípio que a nomenclatura velho significa muita experiência e significa coisa boa. Não uma cultura que a gente tem, né, uma cultura preconceituosa, onde a gente coloca os idosos como se fossem pessoas que agora só precisam ser cuidados e que falta a autonomia deles. E o que a gente vê hoje, exatamente com essa estatística do aumento da população idosa, a gente precisa o quê? É estar preparado, principalmente com políticas públicas, para que possam acolher essa população. Porque quando a gente fala da população idosa, já somos um país envelhecido. Projeções dizem que em 2030, talvez seremos o 5º país mais envelhecido. Então, a gente precisa mudar essa cultura e dar espaço para a população idosa. Ô, Vina, a propósito do preconceito a que a doutora Patrícia referiu hoje, isso é de tal ordem que até a sinalização dos locais preferenciais para os idosos, a meu sentir, é de uma grosseria. Eles fazem lá um desenho, botam um senhor com a bengala, torto, segurando aqui a coluna, ou seja, como se ele tivesse acabado. Eu queria, então, colocar para você essa discussão, sequenciando o que disse a Patrícia, a partir desse preconceito. E veja, isso não é só nos locais privados, é também nos locais públicos, principalmente. É o Estado
já discriminando a partir da sinalização. Sim, a desconstrução dessa ideia é uma luta também, né, de todos nós. A temática do envelhecimento, né, da política, do direito da pessoa idosa, ela é importante para a sociedade como um todo, você bem falou. Não é para quem já tem mais de 60 anos de idade, né? É para todo mundo, porque a sociedade quer envelhecer, esse é o nosso objetivo. A gente brinca dizendo que se tudo der certo, todos nós seremos velhos e velhas, né? Então, significa que a política de saúde, de educação, acesso às políticas sociais deram certo. E a população está envelhecendo, mas aí há uma outra dimensão que é o envelhecer com qualidade, com dignidade, com saúde, com acesso, continuando com o acesso às políticas sociais. O combate ao etarismo, que é esse preconceito, é também uma dimensão importante do Estatuto. Você falou sobre a questão do Estatuto da Pessoa Idosa, há mais de 20 anos, né, que existe uma política, que existe uma lei que trata dos direitos e os deveres também da pessoa idosa. A dimensão do combate ao preconceito contra quem tem mais idade, contra a pessoa que tem mais de 60 anos de idade no Brasil, que é considerada pessoa idosa, ela é uma luta de toda a sociedade, mas é parte da base, né? Da primeira educação, desde a primeira infância, com o resgate da ancestralidade, o resgate ao respeito pela pessoa idosa. E, claro, toda essa mudança da simbologia. A mudança, inclusive, já instituída por lei, essa mudança da imagem que você citou, daquela figura de uma pessoa idosa mais debilitada, corcunda, com a bengalinha, né? Que não descreve mais, não representa mais a nossa população idosa, ela já foi abolida. Então, a gente já enxerga nos espaços, né, Patrícia? Isso. Públicos e privados, a imagem de uma pessoa, né, ereta, né, com postura correta, 60 a mais, que ela identifica uma pessoa, claro, primeiro uma pessoa para depois ser 60 a mais. É isso mesmo. Eu já ia lembrar dessa mudança, que é uma mudança que a gente vê em alguns estabelecimentos para retratar a nossa realidade. E principalmente quando a gente fala de pessoa idosa, é um cuidado que a gente tem, né? Inclusive, Vina, porque envelhecer é diferente a partir da sua condição de vida. A gente identifica claramente uma pessoa que se apresenta, olha, eu tenho 70 anos e a classe social dela é mais elevada e ela está bem porque ela tem condições de se cuidar, do que uma pessoa que não tem condições financeiras para se cuidar. Então, é um cuidado que a gente tem de uma maneira geral. Quais são esses tipos de envelhecimento? Para que a gente possa abordar todos esses tipos de envelhecimento e fazer algo de maneira positiva que possa, sim, ter um estatuto efetivado daquilo que se fala, que é a obrigação da família, do Estado, da sociedade como um todo. E como a Vina disse, a gente quer envelhecer e quer envelhecer bem. A gente até brinca que só não envelhece quem morre antes. Morre antes. E eu brinco que eu tenho sede de envelhecer. Eu perdi um pai aos 49 anos e uma irmã aos 44. Mas sou muito feliz porque tenho a minha mãe com 70 anos, cheia de vida, e que quando a gente olha para ela e alguém diz assim, nem parece que tem 70 anos. Ali já é um preconceito, né, imbuído, então a pessoa não pode estar bem porque está envelhecida. Não é? Então é por isso que eu sempre falo, é uma mudança cultural que a gente primeiramente precisa ter. Eu tenho 70 anos e tenho um filho que é psicólogo e trabalha com crianças, jovens com esquizofrenia e também com idosos. E de vez em quando ele me lança um desafio de que eu vá numa das reuniões, em um dos CRAS onde ele trabalha, para fazer uma palestra, para conversar com os meus iguais. E é impressionante, claro que ali eu dou o desconto da simplicidade das pessoas. É impressionante como, quando elas me veem, né, dizem, você só tem... É verdade, você tem 70 anos mesmo, é isso que você acabou de dizer. É uma mudança. Né? Claro, lógico que, como disse, dou o benefício da simplicidade, da humildade daquelas pessoas, né? E por terem, portanto... fazer essa exclamação, ficar admirado assim, então. E é uma conversa sempre muito rica, muito boa, porque é uma troca de experiência, né? Eu estou com os iguais. Agora, Vina, tem uma coisa que, se eu estiver errado, você me corrige. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela dá muito ênfase a
violência doméstica contra a mulher. Os idosos também têm sofrido todo tipo de violência. Agora mesmo, o Estado brasileiro, através das falcatruas provocadas pelo INSS, se perpetrou um dos maiores crimes, né? Uma das maiores violências contra essas pessoas que são os aposentados, os pensionistas, enfim, pessoal que recebe o plano de benefício continuado. Essa violência contra o idoso também se dá no âmbito doméstico? Ela acontece sim. Na verdade, pelos dados, pelas informações oficiais, a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, Ouvidoria Nacional e aqui também no estado de Ceará, pelos sistemas de monitoramento, o que a gente percebe é que a violência contra a pessoa idosa, ela é a mais presente, né, entre as violências, né, que são muitas. Ela, na verdade, só perde para a violência contra criança e adolescente, hoje no estado de Ceará. Mas ela perde por muito pouco. Então, é uma violência muito presente, infelizmente, lamentavelmente. Por isso que a gente fala tanto na rede de proteção, né, Patrícia, a OAB, a Secretaria dos Direitos Humanos, a Segurança Pública, a Educação. A gente precisa envolver a sociedade nessa temática, porque o que a gente tem percebido é um aumento ao passar do tempo, né? Com o passar dos anos, essa violência, em vez de diminuir, apesar de toda a estruturação da rede, ela tem aumentado. Mas é claro que a gente percebe que os dados eles aumentam, porque também as campanhas, a conscientização da população com relação à denúncia também aumenta. Então, aquilo que antes era muito silenciado, né? Porque a violência está dentro da família também. Infelizmente, os maiores violadores dos direitos da pessoa idosa estão dentro dessas famílias. São filhos, são netos, noras, que fazem essa violência financeira, patrimonial, né? E isso é muito emblemático, né? Porque são pessoas idosas que, inclusive, mantêm as famílias com sua aposentadoria, benefícios, e são justamente as que são mais, que sofrem mais violência. O canal do Ministério dos Humanos quase 250 mil violações contra a pessoa idosa. Quando a gente fala de violações contra a pessoa idosa, o que foi conforme a Vina disse, culturalmente sendo mais falado, eles achavam que o quê? Violência contra a pessoa idosa era o quê? Era uma violência física? Era aquela que é visível aos olhos? É um machucado, é um puxão de cabelo, é um empurrão que alguém viu que a pessoa idosa foi agredida? Mas não, a gente sempre tem que dizer que violência contra a pessoa idosa é a violência financeira, a violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual. E quando isso acontece no âmbito familiar, também dizem que a maioria praticado pelo filho, né, ou pela pessoa que está mais próxima à pessoa idosa, essa pessoa idosa ela tem medo de fazer a denúncia. Porque como é que ela vai denunciar se o agressor está morando na residência dela? Então, com essa, né, essa rede, essa força da rede de proteção à pessoa idosa, de informar, de a gente trabalhar com muito seminário, com muitas palestras, palestra nos CRAS, palestra na comunidade, palestra nas universidades, para que a gente também faça um trabalho intergeracional, né, para que todas as pessoas, como um todo, elas saibam quais são esses tipos de violência, caracterizar essas violências e que possa, sim, alguém denunciar. E é muito grave, a gente diz, é salvar a vida de uma pessoa idosa que muitas vezes ele está refém dentro da sua própria casa. Vida, evidentemente que as políticas públicas, elas existem, aí talvez não na proporção, na qualidade que se desejava, que a própria população precisa, mas elas estão aí. Para o idoso recorrer a essa rede de proteção, me parece ainda bem mais difícil do que no caso, eu estou diante de duas jovens aqui, vocês, quando se trata da violência contra a mulher. Qual é o índice digamos assim, de procura, de utilização pelos idosos dessa rede de proteção? Porque, pelo fato de ser idoso, você tem dificuldade de pegar o transporte para poder se deslocar. A gente sabe que a mobilidade urbana hoje é um problema muito grave. No segundo bloco nós vamos discutir isso, sobre como as cidades estão se preparando para esse envelhecimento da sua população. Qual é o índice hoje de procura dos idosos dessa rede, dessas políticas?
Nós temos um crescente do número de denúncias, então a gente já imagina que aquele crescente, aquele incremento do número de denúncias significa que a população está entendendo a importância, né, de apontar, de denunciar, para que tenha uma investigação em relação ao caso de violência. E a própria pessoa idosa, quanto mais participativa ela é, mais, é claro, empoderada dos seus direitos e mais corajosa para fazer também uma denúncia. Não que ela esteja sentindo, mas que muitas vezes ela presencia, tem conhecimento. A gente cansa, né, Patrícia, de conversar com grupos de idosos, a gente percebe nos relatos que eles dizem, olha, na minha comunidade, no meu bairro, eu vejo casos de pessoas conhecidas minhas que passam por uma situação complicada, ameaçadas, né, por pessoas da família ou por pessoas ali ao entorno daquela família, daquela casa. E aí eu queria saber como é que eu faço para denunciar, porque eu também tenho medo de ir numa delegacia ou ir num centro de referência em direitos humanos, chegar lá e contar o que está acontecendo. Eu digo, mas existem os canais de denúncia que são sigilosos, você não precisa se identificar, né? O Disque 100 é um grande exemplo. A gente pode fazer uma ligação e a gente divulga muito isso, né? Se você tem algum relato, uma suspeita de violência, não deixe de ligar, porque a partir daí as investigações vão chegar a um ponto que vão determinar se existe realmente a violência ou não, né? Mas o importante é que todo mundo se sinta responsável, né? Do mesmo jeito que todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis pelo cuidado, pela assistência a uma criança, há o grupo dos vulneráveis da outra ponta, que são justamente as pessoas mais idosas e os mais idosos entre os idosos. Então, quem tem mais de 80, 90, 100 anos de idade, que estão em situação de negligência, abandono. Então, eles precisam dessa proteção da sociedade como um todo, até porque tem a lei estabelece que a responsabilidade sobre, né, o cuidado, o direito da pessoa idosa, a proteção, é também da sociedade, além da família e do governo. E quando a gente fala nessa rede de proteção à pessoa idosa, a gente inclui a Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Estadual, Conselho Municipal, e aqui no Ceará a gente tem a delegacia especializada, né, para a pessoa idosa, e que elas trabalham de uma forma humanizada, né, recebendo a pessoa idosa, recebendo a família que queira realmente também fazer essa denúncia. Olha o paradoxo para o internauta que está nos assistindo. Geralmente, dificilmente você vê hoje, com as exceções de praxe, um filho que pega os pais idosos e traz para dentro da sua casa. O contrário é que é a predominância. A casa geralmente é do idoso. E dentro daquela casa estão lá filhos, netos, noras. E essa pessoa sofre a violência exatamente daqueles a quem ela os acolhe dentro de casa, Vina. É isso mesmo? É isso mesmo. Infelizmente, a sociedade brasileira como um todo, né, vive essa cultura, sente essa cultura da violência. Então, quando a gente fala em combater a violência contra a pessoa idosa, a gente está falando de combater a violência como um todo, a cultura da violência. Trabalhar com a pessoa idosa, ou combate à violência contra a pessoa idosa, é trabalhar a educação de base, de crianças, de adolescentes, para que eles não sejam, no futuro, essas pessoas que vão cometer as violências, né? Então, a gente tem que começar não, né? Incentivar e aumentar cada vez mais. A gente tem feito esse trabalho com a educação, nas escolas de ensino médio, em tempo integral, a gente tem um trabalho muito forte na Secretaria de Direitos Humanos com esses grupos. Porque se a gente não constrói uma sociedade, né, pacífica, se a gente não reverte esse quadro de violência, a violência como um todo vai aumentar e a dimensão da pessoa idosa que sofre a violência é uma delas, né, que também vai aumentar. A violência cometida pela pessoa idosa, 66% são cometidas contra mulheres, dentro da sua própria residência e por parte do filho ou da pessoa mais próxima. O que é surpreendente para mim, a gente observar essa realidade hoje tão doída, para ser educado, é que, repito, eu já tenho 70 anos, portanto, eu lembro aí até a década de 70, 80, até a redemocratização, 90, não sei se pela falta dos canais ou pela ausência propriamente dita dessa violência, os idosos não sofriam essa violência que se sofre hoje. Eu não lembro.
E olha que eu tenho 70 anos de idade, estou fazendo 50 de jornalismo e, portanto, acompanho bem o dia a dia da sociedade a qual eu pertenço. E eu não lembro, até os anos 90 mesmo, essa discussão. Era porque as Tinha crianças, menos idosos, os adolescentes eram mais bem educados pelos seus pais, né? Diferente dos de hoje, ou tinha menos idosos, claro. Mas assim, o salto é muito grande. Isso é algo que eu tenho dificuldade de entender. Já que você falou que começa hoje educando a criança na escola para não ser uma criança violenta contra os seus idosos, porque eu não gosto desse meu tempo é hoje, né? Mas se respeitava a pessoa idosa. É interessante, eu costumo dizer que até hoje, minha mãe tem a mesma idade sua, 70 anos, e até hoje ela olha para todos os filhos e todos os filhos respeitam. Então é o que a gente sente falta do respeito, porque a gente vê filho gritando com o pai desde a infância. Em shopping a gente vê crianças berrando, né? E ali estapeando o pai no rosto. Então, como é que essa criança vai crescer? Será que ela não vai ser, vou repetir o que a Avina disse, um futuro agressor? Só que se o pai fizer uma cena de repreensão pública no shopping, a probabilidade dele ser preso é muito grande. Se ele conter aquela criança e der uma palmada, porque alguém vai se tocar e vai achar que isso é uma agressão, é uma violência contra a criança. A violência se ensina, inclusive, né? Os padrões de violência se ensina desde muito cedo. Então, a violência que uma criança também presencia, ela vai ser reproduzida em algum momento na vida dela. Possivelmente esses agressores, se a gente for fazer uma análise social desse perfil, esses agressores de hoje, eles foram crianças que também sofreram muita violência, né? Com raras exceções, teve uma educação muito boa, teve uma família amorosa, com tudo, e mesmo assim se tornou um agressor. Essas são as exceções. O que a gente percebe, que a gente vê, na verdade, são pessoas que passaram uma vida sofrendo com a violência de uma forma geral, sistêmica, né? Inclusive da própria sociedade, do sistema que a gente tem. Então, elas foram se transformando em agressores. Sim. E por isso que é tão difícil o combate, porque não adianta você pegar aquela... Quer dizer, que adianta, né? Ela cometer uma violência, ela tem que ser investigada, punida corretamente. Mas transformar aquela pessoa que hoje é violenta numa pessoa não violenta, num adulto não violento, é muito mais difícil. Mas é importante a gente frisar que qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa é crime. E esse crime ele vai ter que ser, né, investigado, averiguado, e a pessoa vai ter que pagar por esse tipo de violência. Porque não basta a gente só dizer, é violência. E aí, como é que a gente vai tratar essa violência? Sem ter uma punição. Sem ter uma punição, exatamente. Tem que ser punido de acordo com a lei, com o Estatuto da Pessoa Idosa e com o Código Penal, que aqui a gente está... Aqui tem lei que diz que se for cometido por uma pessoa idosa, essa pena ela aumenta também. Eu digo brincando, mas no fundo tem aí uma verdade, que é o seguinte, o idoso deve ser teimoso. Eles geralmente são. Ele deve ser teimoso. Mas sabe o que é que eu acho engraçado? Porque se ele não for teimoso, a tendência é as pessoas do seu entorno, a família, isolá-lo. Exato. A pretexto de protegê-lo, isolam. Mas sabe o que é que eu acho engraçado? A Vina já deve ter visto muito isso. Quando a gente vai visitar essas instituições de longa permanência, que é os chamados antigos asilos, né, que a gente chamava, e essas ILPIs, composta por vários idosos, sempre uma idosa diz assim, olha, eu não gosto de comer brócolis. Aí eu pergunto, você já comeu brócolis alguma vez? Na sua infância você gosta? Nunca comi. Então, a pessoa quer obrigar a pessoa idosa a mudar uma rotina, seja de alimento ou seja de atividades físicas, coisa que ela nunca fez e ela passa a ser obrigada, porque tiram a autonomia dessa pessoa idosa. Por isso que eu disse, tem que ser teimoso. Tem que ser teimoso. Tem que ser teimoso. O que você está defendendo? A teimosia. Essa teimosia. De não se submeter a algo como a Patrícia acabou de mencionar aqui. Olha, se eu passei a vida inteira, eu nunca comi brócolis na minha vida, por que agora eu vou ter que comer brócolis? Aí é obrigado você é que está numa instituição. Sim. Então, aí eu defendo essa teimosia, né? Obviamente que essa teimosia não pode chegar
ao ponto de colocar em risco, por exemplo, a integridade física do próprio idoso. Sim, claro. O idoso não pode subir uma escada como se tivesse 20 anos, 30 anos, não pode, né? Ele não pode saltar de um muro de, sei lá, 50 centímetros, porque a probabilidade dele ter um problema ósseo é muito grande. É nesse sentido que eu estou falando, por isso que eu disse que eu falo brincando, para poder fazer os devidos reparos, né? Sim, mas ao mesmo tempo essa teimosia vista por um lado, né, claro, positivo, é a resistência, que a gente chama. Né? É esse protagonismo que a gente também tanto defende, que a pessoa idosa tenha, para que lute pelos seus direitos, para que lute para que esses direitos que você colocou no começo da sua fala, né, eles sejam respeitados. Então, tem que ter essa dose de teimosia, sim. Claro que não que possa vir a prejudicá-lo, a sua saúde, a sua segurança, mas essa teimosia é sempre muito bem-vinda. A gente trabalha com conselhos de direitos, eu estou no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, e eu tenho como exemplo pessoas idosas que estão lá no conselho conosco, como coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa do Estado do Ceará, seu Rubem, e ele é um exemplo de teimosia. A gente pode botar teimosia / autonomia, né? Nesse sentido positivo. Ele tem teimado muito com relação à defesa mesmo da vida, do direito da existência, do viver e do viver bem, com independência. Nós tivemos agora uma série de conferências municipais no estado de Ceará. Ele foi o conselheiro que mais participou das conferências. Portanto, né? Sejamos teimosos. Eu já aprendi desde agora. Sejamos eu já sou resistentes. desde agora. Né? A gente já está encerrando esse primeiro bloco. Deixa eu dar aqui uma informação de utilidade pública. Uma iniciativa inédita para incentivar a população a interligar os imóveis às redes de esgoto existentes disponíveis está sendo desenvolvida em 6 municípios do Ceará, através do projeto piloto Esgotamento Legal. A CAGES e a Ambiental Ceará, em parceria com o Ministério Público e a Agência Reguladora do Estado do Ceará, a ARCE, bem como com as prefeituras municipais, estão promovendo essas ações de estratégias para comunicação à sociedade nesse sentido. É que o Estado faz um esforço muito grande, investe bilhões, passa uma rede de esgoto na porta, que é algo que é vida, é saúde, e as pessoas não se interligam. Não se interligam para não pagar a taxa, porque na hora que ela se interligar e tal. E aí o cuidado da CAGES é exatamente fazer uma promoção educativa, né, para as pessoas.